E agora, antes de nós olharmos e analisarmos as últimas propostas de redação cobradas pelos vestibulares da UFN, nós olharemos algumas características básicas dessa prova. Nós já sabemos que o texto solicitado, o texto cobrado, é um texto dissertativo argumentativo. Só para relembrar, esse nome dissertativo argumentativo envolve dois verbos, o verbo dissertar e o verbo argumentar. Dissertar significa falar sobre, abordar o assunto, e o argumentar significa defender um posicionamento, defender um ponto de vista. Por isso, para que nós escrevamos um bom texto na UFN, nós precisamos ter conhecimento do que nós estamos falando e também ter um raciocínio lógico que nos leve a uma defesa de um posicionamento. O número de linhas da UFN ele é um pouco diferente do que normalmente nós estamos habituados. Nós temos aí de 20 a 27 linhas a serem escritas. Só que nós precisamos ainda ter um título. Isso significa que se o título está na linha 1, nós teremos de texto propriamente dito apenas 26 linhas. De 26 linhas a 30 linhas, que normalmente é o número, o padrão com o qual nós estamos habituados, há uma grande diferença. Por isso a importância de nós treinarmos a escrita desse texto dentro dessas 26 linhas. Além disso, nós precisamos lembrar que a UFN não libera o rascunho, tampouco o espelho de redação. E aí nós chegamos à configuração desse vestibular, dessa instituição, que é não disponibilizar esses exemplos, esses modelos de redações que são escritos e que são avaliados pela banca. Isso é uma configuração muito específica da UFN, mas que nos leva a não termos muitas vezes modelos, padrões. A banca não quer uma padronização, por isso que ela não libera os espelhos de redação. Caso ela optasse por liberá-los, o que aconteceria? Os alunos seguiriam aquele espelho como se fosse um modelo a ser seguido, e aí nós entraríamos em um looping de cópias de modelos de redação, que não é o que a banca espera de nós. Outras informações importantes. Essa redação ela vale 10. Na próxima videoaula nós analisaremos todos os critérios de avaliação que compõem esses 10 pontos. E uma outra informação que é muito importante dependendo do curso para o qual você vai prestar o vestibular. As outras provas que não são de medicina, para todos os outros cursos da UFN, são provas exclusivas de redação. Então não há questões objetivas a serem respondidas. Vocês chegarão para o dia do vestibular, receberão uma proposta de redação, escreverão essa redação e essa será a forma de seleção de ingresso ao vestibular, de ingresso à instituição. Agora, quem está se preparando para a medicina vai se deparar com uma prova objetiva com questões mais a proposta de redação. O que envolve essa configuração e qual é a diferença? Os estudantes que estão escrevendo uma redação para os outros cursos têm um tempo muito tranquilo para planejar, ler muito bem o texto, escrever o rascunho, revisar e passar a limpo. O tempo é muito tranquilo. Já os candidatos que estão se preparando para a medicina, eles não têm tanto tempo assim. E por isso é muito importante que você conheça qual é o seu tempo de prova, qual é a sua média de realização de cada uma das questões. Então, eu levo quantos minutos para fazer cada uma das questões, quanto tempo me sobra para a escrita da redação. É extremamente importante que você saiba como você se porta no momento da prova, qual é o tempo de prova. Por isso, a importância de você fazer simulados, de você cuidar esse tempo ao longo de sua preparação. E aí, cada um de vocês vai traçar uma estratégia de prova. Só a título de exemplo, eu já tive alunos que foram aprovados na UFN, que fizeram para a medicina e que não escreveram rascunho, porque eles treinaram assim, já que eles levavam muito tempo para a realização das questões. Então, eles treinaram escrever direto, fazer apenas um projeto de texto e já ir para a folha oficial. Só que isso é exclusivo deles. Alguns deles optaram por fazer assim, porque treinaram, estavam preparados. Agora, se você não se sente seguro para escrever dessa forma, é importante que você conheça o tempo de prova e consiga organizar. Eu vou escrever primeiro a redação, eu vou deixar para o meio da prova, eu vou fazer primeiro as questões que eu tenho mais facilidade, depois eu vou para a redação. Cada um de vocês precisa traçar essa estratégia. E dentro dessa estratégia, quem estiver fazendo vestibular para medicina precisa saber e aproveitar essa informação de que a prova de medicina ela é temática. O que isso significa, a prova ser temática? Toda a prova, desde o início, desde a apresentação, até a proposta de redação, os textos motivadores, os textos que estão nas questões, ela envolve um tema. Então, a banca seleciona a cada edição de vestibular um tema norteador. E todos os textos que estarão no seu vestibular são textos ligados e referentes a esse tema. Por isso, muitas vezes, ler as questões, principalmente de português, literatura, história,
história, que são muitas vezes disciplinas que conversam mais com o que a gente aborda na redação, são muito importantes até para nos ajudar na interpretação e nos ajudar a ter mais ideias para abordar. Por isso, não se esqueça de que toda a prova pode sim te ajudar a escrever um texto mais ligado à expectativa da banca, à expectativa daquilo que o avaliador quer encontrar na sua redação. E para encerrar, sim, nós temos apenas uma opção de proposta. Diferentemente de outros vestibulares que nós encontramos na região, nós temos apenas uma opção. Não há escolha nem de gênero textual, nem de proposição temática. É uma proposta apenas. As propostas de medicina e dos outros cursos, elas não são idênticas, porém elas versam sobre o mesmo assunto, como nós veremos aí a partir da análise das proposições anteriores. E agora, pensando nessa diferença da proposição da UFN para a proposição do Enem, que normalmente é o texto com o qual nós temos um pouco mais de contato, nós poderíamos sim falar que a proposta da UFN, ela é um pouco mais complexa. Então, o foco aqui é interpretar a complexidade do comando de redação da UFN. Nós poderíamos entender essa proposta como sendo mais desenvolvida. E mais desenvolvida aqui, eu poderia entender como mais específica. Ela não é tão ampla assim. Ela direciona mais aquilo que a gente precisa abordar e discutir no nosso texto. Vou dar um exemplo rápido. Houve uma proposição que nós analisaremos na sequência que tratava sobre o transhumanismo. Era um tema que, quando os alunos viram, ficaram meio que apavorados. Eu nunca pensei sobre isso. Mas os textos motivadores, primeiro, ajudaram muito a entender o que era e qual é a principal configuração. Então, por que ela é mais específica? Porque a pergunta era se era preciso legislar sobre isso. Então, não era sobre os desafios do transhumanismo na sociedade brasileira. Não era algo amplo assim. Era uma pergunta direcionada. É preciso legislar ou não? É preciso criar esses mecanismos ou não? E os alunos, eles têm essa tendência de não responder aquilo que a banca quer. Eles têm a tendência de trazer de um modo mais amplo, que é o que normalmente nós abordamos no Enem. Então, aqui está mais ou menos o ponto-chave da diferença da UFN. A proposta da UFN, ela é muito específica. Ela é muito complexa dentro de si. Não em relação ao tema, porque os textos motivadores da UFN, eles são muito bons. Eles nos ajudam muito na interpretação e no conhecimento daquele tema que a gente precisa desenvolver. O cuidado está em compreender qual é de fato o direcionamento que a banca está esperando. Por isso, então, o que nós falamos desde o início, a essencialidade de compreender e interpretar muito bem o tema, porque a partir daí nós chegamos à expectativa de banca daquilo que a UFN está esperando e entregamos um texto exatamente como eles querem. E isso tudo nos leva a uma discussão sobre a importância do contexto desta prova. O que nós entendemos por contexto? Tudo aquilo que envolve o comando dessa redação. Já falamos que no vestibular de medicina, toda a prova ela é temática. E quando nós entendemos toda a prova é temática, há contextos que envolvem esse tema, há contextos que envolvem essa prova. Muitas vezes há um texto de apresentação da prova, em que ali a banca já traz alguns indícios dessa escolha temática. Há também, antes ou depois do comando dos textos motivadores, alguns parágrafos, muitas vezes, que resumem, desenvolvem o tema e que até trazem um certo posicionamento da banca. Antes de cada uma, isso para a prova de medicina, antes de cada uma das disciplinas, há um textinho relacionando a disciplina com o tema em discussão. Os textos das questões também trazem isso tudo envolve o contexto. Daí a essencialidade de nós falarmos que, antes de ser uma prova de escrita, é uma prova de leitura. Nós precisamos focar nesse aspecto da leitura dessa prova, desses textos que a compõem. E nós chegamos a uma pergunta muito importante, que é uma pergunta que você precisa fazer para você e precisa saber com certeza qual é a resposta. O que a banca espera de mim? Em relação a esse tema, o que a banca espera de mim? Qual é a resposta que eu preciso dar para esse tema? Às vezes o tema já é uma pergunta, ou se ele não for uma pergunta, nós podemos transformá-lo em uma pergunta para que fique mais fácil que a gente chegue a essa discussão aqui. O que a banca está esperando de mim? Um cuidado muito importante em relação a isso, por isso eu estou aqui minutos falando sobre a importância da leitura. Há 5 pontos dentro dos 10 pontos da nossa redação que trazem questões ligadas ao conteúdo, ligadas ao tema. Se nós não interpretarmos muito bem esse tema, essa nossa nota ela é totalmente relativizada e aí nós chegamos às notas extremamente baixas que são muito recorrentes na UFN. Notas abaixo de 4, notas abaixo de 3. Por quê? Porque o candidato não conseguiu chegar a essa resposta, não conseguiu entregar para a banca aquilo que ela estava esperando.